Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, nós vamos continuar com muita alegria e paciência, seguindo este autor, Robert, sobre a questão da conversão. Então vamos hoje considerar, segundo o autor, algumas condições. Vamos começar hoje a ver, até onde Deus permitir, umas condições para atingir a vida interior. E aqui diz o padre, além do apelo ao chamado à vida perfeita vulgar, que é a vida comum e corrente de um fervor respeitável, há um chamamento especial, uma perfeição mais elevada e uma união mais íntima com Deus. Às vezes os cristãos pensam, nós católicos, que ser santo é coisa de alguns. Porque nós lemos na vida deles que eles fizeram milagres, eles foram direitinho, perfeitinho, espetaculares, e isso é coisa de alguns. Então Santa Teresinha não podia ser o que ela foi, ela tinha que ser santinha. Olhamos a Santo Estevão, tinha que ser Santo Estevão. E isso não é assim. Eles podiam não ter sido o que eles foram. Podiam ter sido os piores pecadores, como de nós para pior, mas eles escolheram, com a graça de Deus, o perfeito. Porque Deus chama, e a regra foi dada por Nosso Senhor, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Nosso Senhor não diz para ser perfeito como um anjo, não diz para ser perfeito como os profetas, os patriarcas, mas a medida foi a perfeição por essência, que é Deus Pai Todo-Poderoso. E ele disse isso não foi só para São Pedro e São Paulo, ele disse para todos, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. À medida que nos aproximamos da perfeição de Deus Pai, nosso Senhor, da Santíssima Trindade, em realidade, um só Deus e três pessoas, nós somos menos mazela e mais. Por isso, antigamente, o protestantismo fez a gente perder esta conotação que o santo é um ser divinizado. Os senhores, quando vêm nas igrejas antigas, está escrito em honra de Deus, e às vezes está divino fulano, divino Aloísio, porque São Luís, mas o santo é um ser que se assemelhou a Deus, não é deuses, hein? Só existe um Deus perfeito. Mas à medida que o santo, o ser humano se aproxima de Deus, ele é menos humano, sem deixar de ser humano, e mais divinizado. E Deus chama quem? Todos a esta perfeição de se assemelhar a Ele. Então tem um chamamento à vida vulgar, agora um especial de uma perfeição mais elevada, e este chamamento é com uma intimidade a Deus Nosso Senhor, com Deus Nosso Senhor. E aqui diz o autor, para esta profunda formação interior é indispensável ter uma alma de criança. Aqui é outra coisa que o infeliz espírito investiu muito. É a chamada pequena via. Quando nós vemos o modernista gosta muito de falar de Santa Teresinha, mas de desfigurá-la. Não é ser um medíocre. Ela não foi. Não é ser uma alma pusilânime, pequena e mesquinha, de modo algum. Mas é ser o quê? Essa, em resumo, é isso. É uma dependência absoluta de Deus providente, como uma criança dependente do seu pai. Se a mãe não colocar o peito na boca da criança, ela morrerá. Então, nós temos postos nossa alma nos peitos da providência de Deus, da confiança em Deus, do abandono a Deus, em Deus, para que Ele cuide de nós nesta atitude confiada e totalmente absoluta da nossa parte. As circunstâncias exteriores não contam. Aqui não é questão de estar na penúria e não resta outro que abandonar a Deus.
Não é porque tem uma grande perseguição, não resta outra que abandonar-se em Deus, porque a nossa cabeça está em jogo. Não, é no tempo de paz, guerra, penúria, abundância, independente da circunstância exterior. Que ela nos invite é uma coisa, mas não é o motor principal. O que importa é a vontade firme da parte desta criança, da alma confiada em Deus, de progredir constantemente, custe o que custar, ainda que tenha de morrer pelo caminho. Então, Santa Teresinha é um grande exemplo muito próximo a nós. Morreu com 24 anos. Se nós olhamos o Santo Antão, abade, ele morreu com 100 e alguns anos. Então, ter um século para se tornar santo é um tempo considerável. Agora, morrer com 24 anos é uma vida muito breve, hein? Mas pensamos que ela morreu no meio do caminho. Não, ela já tinha chegado na última estação. O Santo Antão precisou de uns 100 anos e ela precisou de 24 anos. Deus não colhe as almas verdes. Quando ele colhe, deu tempo suficiente e muito mais que isso para o amadurecimento, para a santidade. Mas para isso, primeira condição, visar alto. Mesmo sendo criança, quando uma criança, um menino, um moleque, ele está aí já sabe falar e caminhar, e às vezes pensar, não quer dizer que pense direito, mas tenta, ele quer ser o quê? Adulto. Ele quer ser um policial, ele queria ser um bombeiro. Esses são do nosso tempo, hoje quer ser qualquer estupidez. Mas pensam alto, não pensam como, quero ser uma criança e ficar aqui brincando com meus brinquedos, com meus amigos. Nenhuma criança pensa assim. Pensem que na finalidade da vida, que é o amadurecimento. Pois então, uma alma cristã, ela não pode se contentar em ser uma alma imperfeita. Aristóteles diz que uma criança é o quê? Um homem perfeito. Então, a nossa alma como criança é uma alma imperfeita e a maturidade da alma qual? A perfeição segundo a idade de nosso Redentor. Então, eu não quero ser uma alma que viva somente nesta infantilidade, que é um estágio da nossa vida. Temos que buscar a perfeição. A perfeição, em outras palavras, é a santidade. Então, temos que aqui diz o autor, uma alma sem ambições é uma alma nula. Sim, ambições de santidade. É preciso termos ambições grandes como o mundo e procurarmos contentar-nos com resultados mínimos. Então, quero ser santo. É o altíssimo da vida humana. Mas hoje eu consegui evitar 3 pecados veniais deliberados. Pouca coisa, mas já foi um passo para a santidade. Os santos vão explicar, São Tomás, Santa Teresa, que o padre vai citar aqui, e o outro nome santo, mas um grande orador, Bossuet, dizendo que este visar alto, São Tomás vai comparar como a fome. Quando nós temos muita fome, nós comemos mais. Isso é a experiência de todos nós. Aí, quando nós temos maior desejo de santidade em comparação com a fome, nós fazemos mais, praticamos mais virtude, mais oração para saciar a fome, que é o desejo de sermos perfeitos. Então, existe qual o problema? O problema essencial é que os homens não querem ser perfeitos, não têm fome de Deus, não têm sede de Deus, e não se sacia com a prática da religião, com a prática das virtudes, com a prática da mortificação, e por isso ficam como crianças, almas pusilânimes, ou seja, pequenas, medíocres, independente da idade. Porque nós podemos olhar os dias atuais e olhar nos montes de Fátima 3 meninos, 2 meninas e um menino que viram a Santíssima Virgem do Rosário em Fátima e se tornaram tão grandes como os cedros do Líbano, Jacinta, Francisco e Lúcia. Então, não é questão de idade, é questão de desejo. E Santa Teresa vai dizer o seguinte, eu nunca vi, diz ela, uma alma pusilânime progredir na virtude em muitos anos, tanto como as almas generosas em poucos dias. Então, o pusilânime é aquele que quer ser menos ruim,
que se contenta de não ter pecados mortais, de não ser um herege, um cismático e de conhecer mais ou menos sua religião católica parcialmente. Então, esta alma pode levar 40 anos, ela será a mesma do que há 40 anos atrás. E aí Santa Teresa vai dizer, as almas generosas, magnânimas, elas em poucos dias avançam o que os pusilânimes não avançam em anos. Aí aqui vai dizer, o desejo da perfeição há de ser sincero e não de centelhos no ar. Se eu tivesse no convento, se eu fosse um religioso, se eu tivesse nascido na Idade Média, isso são coisas que não tem como. Porque religiosos os senhores não são. Eu não posso dizer que se eu fosse um sacerdote da Idade Média seria melhor. Não é garantia. Tampouco dá para voltar 1000 e poucos anos atrás. Então, essas formulações são pusilânimes. São ao ar e não atingem nem virtude nem vício, paixão nenhuma. Aí vai dizer Bossuet, o inferno está forrado de bons desejos, mas bons desejos ao ar. Eu gostaria muito de ser santo, se eu tivesse nascido na família de Santa Teresinha. Não vai nascer, Deus não vai criar uma família igual, então você não vai ser santo. São desejos debalde, em vão. E aqui Santo Agostinho vai dizer que toda a vida do cristão deve ser um bom desejo. E qual o melhor? A santidade, que é a perfeição na vida e o prêmio na eternidade. Então, queridas almas, vamos nos deter nessa primeira condição para atingir a vida interior, visar alto. Nosso Senhor não é Deus de coisas pequenas. Tudo que olharmos da criação de Deus, vemos magnanimidade. Se os senhores olharem uma célula que a olhos nus não se vê, mas com microscópio se vê magnífica. Se olharmos uma folha, magnitude divina. Se vemos um mundo espetacular e se vemos as almas, os anjos, nem se espetacular. Tudo que Deus fez com magnanimidade. Então nós não podemos ser menor do que uma célula no desejo da perfeição. Menor do que esta criação que diante da eternidade não é nada mais do que uma parcela, um grão de areia, um mundo diante da eternidade com Deus. Então nós não podemos ser medíocres. E este mundo é o século do pouco, da miséria, da migalha, quando se refere a Deus. Mas o mundo não quer migalhas, o diabo quer tudo. Senhores, nós sabemos por experiência. O diabo suga todo o ser humano, quer o nosso sangue, quer a nossa inteligência perversa, ignorante, a nossa vontade depravada à medula, porque o diabo é um macaco que imita Deus e da forma que o bom Deus não quer homem partido, quer tudo, o diabo também quer tudo. E quer um mundo moderno que quer acender uma vela para Deus e para o demônio, acende muitas para Deus. O diabo, em realidade, para Deus deixa aquele toquinho. Então, peçamos ao santo de hoje, São Paulo da Cruz, essa graça de sermos almas com essa magnanimidade. Desejar alto e com a ambição própria dos filhos de Deus. E qual a ambição? Ser cada vez semelhante ao Eterno Pai, como o nosso Senhor assim o determinou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.